Boa noite, então. Nós estamos gravando agora e vamos conversar sobre a disciplina de História Moderna 1, do curso de Licenciatura em História da UAB. Meu nome é Roberto, eu sou o professor Roberto Edgar Lamb, sou professor do Departamento de História da UEPG há mais de 25 anos, né? Tenho trabalhado há muitos anos com História Moderna, e inclusive no curso presencial e também no curso à distância, e trabalho, claro, com outras disciplinas também dos nossos cursos aqui. A disciplina de História Moderna 1, é importante a gente já ressaltar, né? Ela é uma disciplina que não abarca todas as discussões no campo da História Moderna. Então, vocês terão neste semestre a disciplina de História Moderna 1, e no semestre seguinte, que é o quarto período do curso de vocês, há uma continuidade na disciplina de História Moderna 2. É importante ressaltar isso, porque então nem todas as discussões são contempladas no livro mesmo de História Moderna 1. E também aqui no âmbito do ambiente virtual também nem todas as discussões. Voltando, pergunto, o som agora está todo mundo ouvindo bem? Eu comecei e aí eu já posso dar continuidade se tiver tudo ok. Bom, primeiro eu queria ressaltar assim, né, a estruturação da disciplina de História Moderna, para depois nós entrarmos em discussões específicas das unidades 1 e 2, nesse momento. A disciplina está dividida em 5 unidades de discussão, sendo elas as seguintes, então, né? A unidade só um pouquinho, estou passando aqui o livro impresso. Todo mundo conseguiu o livro impresso nos seus polos já? Né? Aqueles que não foram ao polo para retirar os livros, por favor, providenciem, né? Na disciplina também está disponível uma cópia em PDF, mas é importante vocês saberem que há um livro impresso e que todos podem ter uma cópia desse material. Então, voltando aqui, a disciplina está dividida em 5 unidades, sendo a primeira e a segunda discussões um pouco mais gerais em relação a essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. É uma transição que você não tem nenhuma ruptura entre o período medieval e o período moderno que fizesse com que historiadores designassem esses períodos, essas idades, e definissem um marco cronológico de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Não tem nenhuma grande ruptura. Há características econômicas, há características sociais, políticas, culturais, enfim, ao longo de alguns séculos, 3, 4 séculos, características que vão se alterando, sobretudo na sociedade europeia, e que permitem que, então, a médio prazo, nessa passagem de alguns séculos, você perceba que a sociedade, vamos dizer assim, a característica da sociedade medieval, aquilo que define a sociedade medieval, não está mais posto no auge da época moderna. Mudam muitas questões e mudam muitas características históricas. Mas não é assim, não é? Por mais que haja um momento, né, definido, 1453, definido como passagem, essa mudança, ela, em termos de data, ela é uma mera convenção adotada pelos historiadores. Então a gente também não pode sobrevalorizar
essa datação. Você tem características que já poderiam ser apontadas como da sociedade moderna muito antes, assim como no período moderno também sobrevivem elementos de mentalidade, de relações econômicas, de estruturação política nas sociedades europeias, que são as características ainda medievais. Então, é muito difícil se nós formos pautar tudo por uma datação. Até porque, mesmo dentro da Europa, na sociedade medieval e também na sociedade moderna, diferentes regiões da Europa têm ritmos de transformação cultural e política muito diferenciados. Então, as datações elas não valem da mesma forma para a Itália, para a Espanha, para a França, ou para a região ibérica, para a região de ocupação germânica, né, ou para o que depois vai se formar o Reino Unido também. As datações são muito subjetivas, né? Eu diria até assim, as datações às vezes até mais dificultam, né? Porque cria-se uma impressão de que em 1453, de repente, o mundo passa a ser outro. E as coisas não são assim. Opa, vamos testar novamente aqui o som. Talvez eu tenha que falar um pouco mais alto. Eu não alterei nada no sistema. Tá, vou mexer aqui, tá? Só um pouquinho. Fiz uma primeira alteração do volume do microfone. Agora, por favor, me digam, então, como que está. Alterou alguma coisa? Eu vou falar um pouco para vocês perceberem se houve alguma mudança na qualidade do som. Melhorou um pouco, tá? Então, vou fazer um outro teste. E agora, vocês estão ouvindo? Tem 3 locais de configuração de som aqui que eu estou tentando mexer. Então, vamos ver. Eu volto daí à discussão. Terezinha, Rubini, Sandra Regina, Mônica Gomes estão ouvindo. Os demais colegas também. Falo mais baixo, falo mais alto, diminuo o volume do microfone. Esse eco acho que é do sinal da internet de vocês, tá? Talvez tenha que desligar algum outro aparelho de som que tenha em casa também.
tem essas questões ali para ver. Se eu aumentar o volume do microfone aqui, agora, não, isso eu posso mexer, Simone, tá? Posso deixar mais longe e aumentar o volume do microfone. Vejam, o que vocês acham? Fica melhor assim? Melhorou? Ok. Então o microfone está um pouco mais longe e o volume, eu aumentei de novo o volume do microfone. Ok, beleza. Então eu estava falando o seguinte, a disciplina de moderna se divide em 5 unidades, que são as unidades, a primeira, processos históricos da modernidade, a segunda, a crise do feudalismo e o nascimento do capitalismo, a terceira unidade, o renascimento, a quarta unidade, a reforma protestante, e a quinta unidade, a contra-reforma. Essa divisão retorna algumas informações que eu não sei se todos ouviram ou não, né? É uma divisão de parte das discussões de história moderna, porque no semestre seguinte vocês também terão História Moderna 2. Então, há uma subdivisão de discussões no âmbito dessas duas disciplinas, ok? Bom, as duas primeiras unidades, que é o objeto de estudo e que estão disponíveis para vocês agora, são duas unidades que falam um pouco mais do contexto geral, da mentalidade da época moderna e um pouco dessa questão da transição da sociedade medieval para a sociedade moderna. Essa transição, como eu referi antes, ela não é uma transição que possa ser considerada uma ruptura, ou seja, não há de um momento para outro uma outra sociedade, né? A Europa não muda na data em que convencionou-se designar o início da Idade Moderna. A Europa sofre transformações econômicas, políticas, sociais, culturais, religiosas, culturais no sentido bastante abrangente. Ela sofre transformações ao longo de alguns séculos, embora os historiadores tenham convencionado designar o ano de 1453 como um marco, né, do início da Idade Moderna. Há características da sociedade medieval que persistem depois dessa data, algumas até por alguns séculos, e há características da sociedade moderna e do homem moderno que se antecedem a essa data, em até 2 séculos mesmo. Né? Então, são mudanças que não se pautam por esse calendário de estudos. Os historiadores criaram uma formalização, criaram, de alguma maneira, uma sistemática de datações, de períodos, que são convenções que, de alguma forma, têm uma finalidade talvez didática, né, de estudo, e que situam um pouco um grande horizonte temporal das transformações da sociedade europeia. Eu digo da sociedade europeia porque quando a gente adota essas designações, história medieval, história moderna, sobretudo, é muito mais comum nos trabalhos dos historiadores a ênfase ser dada ao continente europeu, aos povos que habitavam o continente europeu. Então, a tradição da história e da historiografia, da produção do conhecimento sobre a história, ela é uma tradição muito eurocêntrica, né? Então,
quando se usa essa datação história moderna, a gente quase que está dizendo assim, nós vamos trabalhar com esse período moderno para a sociedade europeia, ainda que apontando as relações da sociedade europeia com outras sociedades. Mas não é à toa que você tem disciplinas no curso também, como História da América 1, História da América 2, e há um determinado momento em que, até cronologicamente, as discussões na disciplina de História da América, elas, de alguma forma, elas são coincidentes e complementares às discussões do período da história moderna. E quando se tem uma disciplina de História do Brasil, Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasil 4, da mesma forma, há uma convenção de datações, não necessariamente rupturas, em alguns casos até pode se entender como rupturas, mas há um período que você estuda na disciplina de História do Brasil que poderia ser pensado na disciplina de História Moderna. Então, quando se trabalha com os séculos XVI, XVII, XVIII, seja para a história da América, seja para a história do Brasil, na verdade está se trabalhando concretamente com história moderna também. O caso, então, volta a frisar, é que na disciplina História Moderna 1, a ênfase são as sociedades europeias. São algumas discussões mais específicas sobre a Península Ibérica, portugueses e espanhóis, sobre a região da França, a região da Grã-Bretanha, a região da Itália, os países de ocupação, colonização germânica, nórdica, os países nórdicos. Então, essa é uma característica dos nossos estudos que vocês vão perceber. Há muitas discussões sobre França, sobre Espanha, sobre Itália, sobre Alemanha, Inglaterra, e às vezes alguns paralelos com as sociedades árabes que são contemporâneas àqueles grupos europeus que a gente esteja estudando, e alguns outros paralelos também surgem. Essa é uma das questões que é importante ressaltar também, de que há relações da sociedade europeia com outros povos, com outras regiões, enfim, porque todo mundo já sabe, isso a gente já viu no ensino, vocês viram também no próprio ensino médio, enfim, que a característica cultural da Europa dos tempos modernos, ela se constrói justamente nessas relações com outros povos. É o europeu, entre aspas, aí, descobrindo o novo mundo, entre aspas, esse descobrindo o novo mundo, conhecendo e reconhecendo outras culturas, criando práticas de dominação sobre outros povos, tudo isso é parte do processo de construção da própria sociedade europeia nos tempos modernos, do fortalecimento da economia nos tempos modernos, em função das navegações, dos descobrimentos, podemos usar novamente aspas aí na palavra descobrimento, a busca de riquezas, de matérias-primas em outros continentes, que são levadas essas matérias-primas para a Europa e que contribuem para o enriquecimento das metrópoles europeias, né, que de alguma forma mantém sob seu controle, sob dominação política, militar, enfim, as colônias, seja
na América do Norte, na América Central, na América do Sul, no continente africano e na Ásia também, né? Então, é importante a gente situar essas correlações. Então, a sociedade europeia, ela moderna, ela não se constrói isoladamente, mas nós estudamos elementos cujo eixo central é a questão econômica, política e cultural específicas e internas aos continentes europeus. Só perguntando, o som agora ficou bom, agora está todo mundo ali sem fazer outras manifestações em relação a essa questão. Um dos autores, tá joia. Então, um dos autores ele se tornou uma grande referência para o trabalho de história medieval, em especial por trabalhar com a questão das mentalidades da época moderna. É um historiador francês que chama Philippe Ariès. Com ele há uma ênfase, né? Ele, de alguma forma, a produção dele vai alavancar uma série de outros trabalhos que vão discutir uma mudança da forma de o homem se perceber. O homem medieval, como ele se percebia e como o homem moderno vê a si mesmo. O Philippe Ariès trabalha num campo que a gente chama hoje em dia a história da vida privada. Talvez essa designação ela seja sobretudo apropriada, indicada para se pensar a sociedade moderna, justamente porque nessa época moderna que o Ariès vai identificar os elementos que vão caracterizar a mentalidade do homem pós-medieval. Ou seja, o homem dos tempos modernos, ele é um homem que já se pensa e vê o mundo com olhos diferentes do que via o homem medieval. Todos sabem que a sociedade medieval tinha a sua cultura, as relações sociais e os seus traços de mentalidade muito relacionados e articulados à própria religiosidade. Né? Quer dizer, as explicações que o homem dava para o mundo na época medieval eram explicações, sobretudo, pautadas na presença de Deus, né? Na interferência divina. A própria concepção do que é a Terra, né? Enfim, na sociedade medieval ainda era uma concepção muito teocêntrica, né? Deus estava no cristianismo e no catolicismo, Deus estava no centro das explicações sobre o universo. E a sociedade moderna, podemos considerar inúmeros fatores para se pensar isso, as navegações, o desenvolvimento de técnicas de navegação, técnicas de astronomia, a modificação, portanto, a amplitude de horizontes que se dá com as navegações, a descoberta de outros povos, de outros mundos, colocando em questionamento, afinal, como o homem europeu se situa frente a esses outros povos, a compreensão, finalmente, de que a Terra não era achatada, né? Que a navegação não levaria o homem ao fim da Terra, a descoberta de que a Terra é redonda e, portanto,
a navegação passa a ser estimulada, inclusive chegando-se no início dos tempos modernos à circunnavegação da Terra, e isso tudo vai dando uma outra percepção ao homem moderno em relação ao mundo do qual ele faz parte. Só que há uma perspectiva que é importante destacar. Ao mesmo tempo que o homem europeu descobre o novo mundo, ou novos mundos, ele ainda se vê no centro das atenções. Então, a gente pode referir, tem uma expressão acadêmica muito comum, a gente pode referir que o homem dos tempos modernos, o homem europeu, ele é eurocêntrico. Ou seja, ele ainda vê que, com todas essas descobertas, ainda a Europa é o centro de explicação da história, a Europa é o centro de explicação do mundo, e ele pauta a análise de outras sociedades, de outras civilizações, a partir do que são os padrões culturais europeus. Então, existe no eurocentrismo dos tempos modernos, existe uma hierarquia, né, que coloca a cultura e os valores europeus como mais desenvolvidos, como civilizadores, como os corretos, e que faz com que a postura do europeu diante dos povos recém-conhecidos se torne uma postura de dominação. Então, o europeu se vê no direito de dominar povos, entre aspas, tidos como inferiores, entre aspas. Tá? Os povos, seja entendidos com designações como povos bárbaros, como selvagens, que é uma referência muito comum que surge na sociedade europeia para se referir aos povos ameríndios, né? Seja na América do Sul, na América do Norte também, na América Central. Então, é muito comum que a indicação cultural seja pró-dominação, no sentido de que, inclusive, o europeu se coloca um papel cultural, que é de levar a civilização, levar o cristianismo a esses povos inferiores, culturalmente falando. E, em termos de... o europeu vai encontrar justificativas para isso, né, nas questões técnicas. A Europa desenvolveu conhecimentos técnicos que a colocam, né, numa condição de se julgar, não sou eu dizendo que era, mas de os europeus se colocarem na posição de se autoafirmarem perante os outros. Aí, claro, nessa mudança, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, você tem, então, um homem europeu que vai se afirmar pela percepção em relação ao outro, que vai se afirmar também porque o desenvolvimento econômico vai ser significativo, com a expansão das rotas comerciais para outros continentes, seja rotas terrestres, seja as rotas comerciais através das navegações, enfim, o europeu vai se ver de outra forma. E a Europa vai passar por processos de desenvolvimento muito significativos na medida em que muitas riquezas dos outros continentes serão gradativamente transferidas para o continente europeu. Então, aí a gente vai ver um pouco essas características. Por outro lado,
se a questão do cristianismo se coloca quando o europeu observa esses outros povos, quando ele olha para o novo mundo e inclusive justifica suas práticas de dominação sobre os outros povos, a questão da religiosidade, do cristianismo, da ideia de civilizar os povos não cristãos, ao mesmo tempo, e quase paradoxalmente, podemos entender assim, a Europa também, ela cada vez mais vai deixar de se caracterizar por uma unidade religiosa, ainda que predominantemente cristã. O período moderno também é marcado pela disseminação de outras leituras do cristianismo. É aí que a gente vai ter, nesse período moderno, uma grande discussão e uma série de rompimentos que surgem a partir da Igreja Católica com a formação das religiões protestantes. Então, século XVI e século XVII se tornam marcos em termos dessa expansão de percepções religiosas dentro da própria sociedade europeia. Os grupos protestantes que surgem, os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, e aí tem uma série de outras vertentes também. Gradativamente a gente vai estudar na disciplina aqui de História Moderna. Mas temos aí algumas questões que também ultrapassam um pouco isso, né? É importante referir, e aqui ainda não foi falado agora, a relação dos povos europeus com os povos árabes, que não é uma relação que se inicia aí, já é uma relação de longa data, mas é uma relação também que tem esse caráter esse caráter colonialista, de ocupação, de conflitos culturais. Por quê? Porque a Europa, ainda na sociedade medieval, né, estabelece as cruzadas como um elemento central, cultural da sociedade europeia, e as cruzadas, naquele momento, são cruzadas contra os não cristãos, os não católicos, e a ocupação de regiões e territórios de povos não católicos. Por outro lado, se você tem conflitos árabes e europeus ali já no período medieval, ao mesmo tempo a cultura europeia também sofre influências da cultura árabe e que vão contribuir para essa ampliação de percepções do mundo do homem moderno. Então, isso é algo não é nem um pouco insignificante, ou, dizendo de outra forma, é muito relevante que o contato cultural dos europeus com os árabes, né, amplie o horizonte cultural dos europeus e a sua própria autopercepção. É o contato com os livros, né, é o contato, inclusive, com uma tradição bibliográfica antiga, clássica, grega e latina, através dos árabes, porque muitos clássicos foram preservados, não em território europeu, mas em regiões das sociedades árabes. Há também outros aspectos. Eu estou fazendo uma grande panorâmica, porque eu acho que esse é o primeiro momento de se pensar a história moderna, e essa panorâmica ajuda a entender um pouco
as mudanças que vão se dar ao longo de alguns séculos. Uma questão que é fundamental de se referir é a difusão da imprensa. Existem aquelas questões, europeus descobriram a imprensa, ou não descobriram. Sabe-se que a impressão de livros ela já existia, por exemplo, na China muito antes. Alguns conhecimentos circularam de continente para continente, e o fato é que a sociedade europeia ela tem a difusão das técnicas da imprensa, ou seja, da multiplicação do material bibliográfico, dos livros, ela tem essa disseminação coincidente com o início dos tempos modernos. E isso traz mudanças significativas em termos de mentalidade, porque você passa a ter um número muito maior de pessoas que travam contato com a produção bibliográfica e com histórias, romances, histórias de santos, registros históricos, enfim, que circulam, então, através desses livros impressos. É o mesmo caso que a gente pode usar como referência, que é o caso da Bíblia. Né? O uso das técnicas de imprensa serve de difusão para a leitura da Bíblia muito significativo em todo o continente europeu. E, inclusive, é o que viabiliza a difusão depois da Bíblia já traduzida e a ampliação, né, das regiões em que as religiões protestantes também estarão presentes. Bom, no primeiro momento, essas são algumas das pequenas questões que eu queria destacar, e aí apontar, então, já alguns aspectos mais específicos da obra do Philippe Ariès sobre a questão que é a questão das mentalidades. Só peço, eu estou com vários papéis aqui em cima da mesa, só peço um segundo para eu ordenar aqui, que já está muito cedo. A gente vai falando, vai puxando os materiais. Só um segundinho, tá? Bom, então, um outro aspecto a se destacar, e aí eu queria lembrar a vocês sobre, antes de falar, lembrar a vocês sobre a atividade avaliativa da disciplina. A atividade avaliativa 2002 é uma atividade conjunta. São discussões que, vamos falar assim, se casam, né, que dizem respeito à mentalidade dos tempos modernos. E tanto o material do livro da disciplina, quanto o texto do Philippe Ariès, quanto o texto do Alberto Tenente, são textos importantes para essa atividade. Não há uma resposta avaliativa, uma resposta única, padrão, né? Mas qualquer resposta a ser pensada nessa atividade, ela depende, sim, de uma leitura atenta dos textos.
A primeira indicação que eu faria é que vocês comecem pela leitura do livro da disciplina. Tá? Então, começar pela leitura do livro, fazer anotações, rascunhos, trazer questionamentos para o fórum de dúvidas e, na sequência, fazer as leituras, tanto do texto do Arries quanto do texto do tenente. O texto do Arries está disponível lá no material obrigatório da unidade 1 e o texto do tenente no material obrigatório da unidade 2. O texto do Arries, como eu falei lá no início, ele é um clássico na historiografia, é um marco, porque propõe essa discussão sobre mentalidades, sai então de um foco da história política, da história econômica, e vai para um campo que é o mental, que é o cultural. E ele vai apontar que, se a gente pegar da sociedade medieval até o século XIX, e aí a gente já passou o período moderno, inclusive, né, em termos de datação, ele vai apontar que há muitas mudanças. Então, que se você fizer a comparação do homem medieval e do homem do século XIX, você percebe que muito mudou. E a tendência que ele aponta mais nesse sentido, que se dá ao longo de séculos, é para um homem que passa a ter uma percepção de si mesmo, uma percepção muito mais centrada na sua individualidade, né, ou do que naquilo que antes, que a sociedade medieval valorizava muito, que é a vivência do coletivo, em torno do coletivo. Segundo o Arries, a sociedade, o indivíduo da Idade Média, melhor dizendo, ele é um indivíduo cujas relações são pautadas em solidariedades comunitárias. Ou seja, é o grupo, é a comunidade que pauta os valores. É a comunidade, o espaço de vivência privilegiado. Ao longo do século XVI, você já vai perceber um pouco que algumas práticas de vida cotidiana mesmo do homem europeu vão conduzindo ele para uma valorização daquilo que é a vivência num espaço mais privado e mais individualizado. Então a gente percebe isso na arquitetura, na sociedade moderna, a gente percebe isso no tipo de leitura que o homem moderno vai fazer, a gente percebe essa individualização nos costumes, nos cuidados, inclusive, em relação aos modos, eu até anotei com uma palavra aqui um pouco, que surge lá a refinação dos costumes, por exemplo, a refinação dos costumes do homem à mesa, enfim, né? Gradativamente há aquilo que, por mais que a gente possa usar entre aspas, há uma expressão que diz assim, há uma, entre aspas, civilização dos costumes. Entendido no sentido de que o homem passa a valorizar algumas referências mais voltadas a si mesmo e passa a cuidar de si de uma maneira diferenciada. Então, um exemplo a se dar, que podemos dar aqui, por exemplo, a partir da literatura. Com a difusão da imprensa e a difusão do livro, há também uma difusão da leitura. A leitura, ela acontecia em dois momentos diferentes. Um momento que era o momento do coletivo, então você tinha muitos
né, uma população em grande maioria de analfabetos na sociedade europeia, e a leitura ela acabava dependendo desses momentos de convívio entre a coletividade. Então você tinha uma reunião de trabalho, nos serões feitos no inverno dentro das casas aquecidas, enfim, você tinha alguém alfabetizado que fazia a leitura para todos. Ao longo do período, gradativamente, a alfabetização ela vai fazer com que a leitura também vá adquirindo contornos mais individualizados. Ou seja, o indivíduo apto à leitura vai levar o livro para dentro da sua própria casa. Então, a leitura ela passa cada vez mais a ser uma ação mais intimista, mais individual, menos pública, menos coletiva. Essa é uma mudança. Quando a gente fala que o homem medieval é mais coletivo e o homem moderno é mais privado, mais individualista. Isso contribui também para o desenvolvimento de certos referenciais culturais de valorização dessa intimidade. As casas mudam, inclusive, a sua arquitetura no momento em que passa a se priorizar os espaços da privacidade. Então, se na arquitetura medieval da casa, os espaços, digamos assim, de convívio se abriam para a rua, né? Então havia uma percepção de receptividade da pessoa de fora para dentro da casa, gradativamente os espaços que passam a ser mais valorizados nas construções da época moderna são os espaços em que o visitante de fora não circula mais. Então, essa privatização dos costumes é algo que o Felipe Arries vai apontar nesse texto que está disponível para vocês. O quarto como um espaço da intimidade, o quarto do casal, o quarto dos filhos, uma sala que não mais aquela sala de estar que recebia os visitantes, uma sala mais íntima, os momentos de intimidade familiar. Vejam, eu estou falando de mudanças que não se deram, não é uma construção que alterou isso, e não é em 10 anos, 20 anos ou 30 anos, que essa mudança pode ser percebida como algo cultural, ou seja, partilhado na sociedade europeia. Isso é uma mudança que vai se dando aos poucos, ao longo de séculos, mas apontando para essas características de um homem moderno mais individualista, mais privativo, mais cioso, né, do que é seu, né, e só seu e não do coletivo. Ao mesmo tempo, esse processo de privatização dos costumes, ele é apontado pelo Felipe Arries como um processo de valorização da vida em família. Então, a noção de vida em família muda muito na sociedade moderna. A vida em família na sociedade medieval, ela era muito mais junto ao coletivo, ou seja, ultrapassava a família. Os ritos eram no coletivo, o rito do trabalho, a vida de trabalho, a própria criação dos filhos num espaço um pouco mais público. E gradativamente a vida familiar se internaliza naquele ambiente recôndito da casa, naquele ambiente de privacidade, naquele ambiente exclusivo aos membros da família, os pais e os filhos, os pais, os avós e os filhos. Isso muda, inclusive, a própria a sensibilidade e o sentimento
de família na sociedade moderna. Há um aflorar do que seria o amor familiar, né? A partir dessa intimidade que só é partilhada por algumas poucas pessoas, né, nesse espaço fechado. E, ao mesmo tempo, há também uma demarcação de espaços muito específicos. Então, o espaço do quarto do casal, cada vez mais, ele é o espaço do quarto do casal. Você não tem mais acomodações para dormir, né, que reúnem toda a família. O que era algo mais comum. Você gradativamente passa a ter essa divisão dos espaços, valorizando momentos muito específicos, inclusive, da vida familiar. Então, a intimidade do casal já não é mais também vivida num ambiente em comum com os filhos ou com os avós. A intimidade do casal é para o ambiente do quarto íntimo mesmo. Eu estou apontando características, às vezes eu vou parar um pouquinho para perguntar como é que está o som aí com vocês, né, antes de dar continuidade aqui nessa discussão. Tá bom, né? Então, muito bem. Então, há uma série de... O Arias vai apontar que é uma série de... Ok, audível quer dizer razoável, né? Aí, para alguns está bom, para outros está tudo bem, para outros está razoável. Então, às vezes tem diferenças em função do próprio sinal de internet, do computador e tudo, né? Então, vamos fazendo essa verificação. Esse eco, eu posso depois até perguntar para os técnicos, mas eu sempre ouvi falar que o eco tinha a ver com o computador de onde se está ouvindo, né, e não de onde produz. Aqui está um ambiente bem... Não tem nada mais ligado, não tem televisão ligada, não tem... Então... Mas eu vou fazer essa indagação para eles para tentar verificar. Veja, eu queria fazer mais uma observação. Quando a gente está falando de mudanças de comportamento da sociedade medieval para a sociedade moderna, também eu não queria que vocês que entendessem que mudança, que transformação de mentalidade possa ser entendido como evolução. A palavra evolução ela é muito complicada para os historiadores, porque ela denota um juízo de valor. É como se a gente estivesse dizendo a sociedade moderna evoluiu em relação à medieval. Eu quase que estou designando que a medieval era inferior culturalmente. Não. Essa palavra evolução e evolucionismo, por isso ela é muito perigosa e os historiadores evitam usá-la. Porque a gente não está falando de mudanças culturais do pior para o melhor. A gente simplesmente está falando de mudanças culturais. De mudança de padrão de percepção do mundo. Não é nem de melhor para pior, nem de pior para melhor. Por isso, palavras como transformação e mudança, elas são melhores no nosso vocabulário como historiadores, professores de história, do que a palavra evolução. Vocês sabem que existe ainda hoje muito arraigado um preconceito em relação à sociedade medieval. Esse preconceito ele surge nos tempos modernos. Por quê? Porque
a sociedade medieval era marcadamente cristã. Ela regulava, inclusive, o tempo do trabalho a partir do tempo da igreja. E a sociedade moderna, com essa individualização dos costumes, a valorização da vida privada, com a difusão de outras crenças, inclusive religiosas, a sociedade moderna, ela, em alguns momentos, ela vai fazer a leitura de que o homem medieval, por ser demasiado, entre aspas, demasiadamente pautado na religião, que aquela época ela era uma época obscura mesmo. Tá? Não é à toa que surgem ainda hoje expressões, e eu estou falando aqui para questionar, para relativizar, não para afirmar, para vocês relembrarem e reconhecerem algumas afirmações que são muito problemáticas. Alguém já ouviu falar da afirmação Idade Média, Idade das Trevas? Essa expressão ela surge nos tempos modernos. Ela é uma expressão que é o homem dos tempos modernos olhando para a sociedade medieval e julgando o homem medieval. Então, por que era a Idade das Trevas? Porque era a idade, em tese, na percepção do homem moderno, porque era a idade em que o homem não se pautava pela razão, não se pautava pelo racionalismo, pela observação do mundo, pela experiência, experimentação, pelo exercício de contato com a natureza. As explicações que o homem medieval tinha para o mundo, para si mesmo, para as pessoas, para as relações, estava dada de antemão, né, na explicação religiosa, na explicação cristã, né, no poder divino. Então, esse controle que a própria instituição igreja mantinha, né, essa preponderância do religioso na sociedade medieval, depois, quando o homem moderno vai abdicando desse, vamos falar assim, desse excesso de valorização das explicações teológicas, esse homem moderno ele vai olhando para o homem do medievo como aquele, entre aspas, atrasado, que vivia nas trevas. Então, isso é importante a gente situar. E a sociedade moderna, ela não é uma sociedade menos religiosa. O cristianismo não deixa de ter força. Ele tem força inclusive na política, né? Na designação dos rumos das monarquias europeias no período moderno. O cristianismo é muito forte, seja o cristianismo, seja as formas protestantes, as instituições protestantes, seja o catolicismo, ele não tem poder e uma força cultural muito grande na sociedade moderna. Mas, simultaneamente, há uma valorização e uma recuperação mesmo de alguns traços da cultura clássica grega e, portanto, a valorização do indivíduo, a valorização da experiência para a explicação das coisas. Né? Então, certas descobertas científicas, elas servem de alavanca para outras pesquisas científicas, para a experimentação. Né? Então, a experimentação em busca de explicações para as coisas substitui a explicação pré-definida no âmbito da religião, do poder de Deus. Então, isso é um dado muito importante. Claro, há crenças nem necessariamente católicas, enfim, há crenças religiosas que a própria igreja acusava de paganismos, enfim,
mas que são crenças do homem europeu no tempo do medievo, que também vão encontrar um certo confronto com esse mundo moderno. Então, era muito comum, a sociedade europeia medieval era uma sociedade profundamente rural. Né? A grande concentração da população europeia não está nas cidades no período medieval, está no campo. A economia europeia medieval, ela é uma economia fundada, né, sobretudo na produção rural, agrícola, e em relações comerciais ainda baseadas muito, né, na troca de produtos, nas feiras de comércio, nos entrepostos de comércio. E essas feiras, esses entrepostos, que na medida que vão crescendo, vão dando origem aos burgos, né, e as vilas, as pequenas cidades, que cada vez mais vão se expandindo. Mas o que eu queria comentar, sendo o homem medieval um homem, sobretudo, do campo, as suas crenças, muitas vezes, elas, em um homem do campo analfabeto, então, o contato que ele tem com a religião católica institucional é muito pelo ouvir o padre, ou ouvir outros fiéis alfabetizados, e assim se dá essa transmissão do conhecimento católico e cristão na sociedade medieval. Há uma dificuldade, por exemplo, né, porque a Igreja Católica, até aquele momento, a Igreja ela preza o uso do latim, o que faz com que grande maioria da população europeia tenha um conhecimento do cristianismo, eu vou usar uma expressão minha aqui, né, um conhecimento mais rasteiro, né, superficial, não aprofundado, né, não é um conhecimento teológico, né, da crença cristã. E esse homem do campo, ele traz muito de crenças que foram surgindo ao longo de muitos e muitos séculos, até há milênios, e que muitas vezes são a forma de ele explicar no seu cotidiano a sua relação com o ambiente, com a natureza. Então, um momento de grande produção agrícola, para o homem do campo, ao mesmo tempo que é entendido como uma bênção divina, cria para ele, né, a obrigação de ter rituais de agradecimento, né, por essas benesses, por essas concessões. Da mesma forma, né, um ano com seca e baixa produção agrícola, com mortalidade maior de animais domésticos, enfim, também tem interpretações que muitas vezes não são teológicas, são interpretações mais costumeiras, comunitárias, né, de uma religião mais do cotidiano do homem europeu, daquele homem simples europeu. E é por isso que muitas das crenças religiosas do homem europeu depois foram perseguidas pela Igreja Católica, consideradas paganismo, né, práticas pagãs, então rituais, por exemplo, de agradecimento à produção da colheita, rituais realizados comunitariamente para se garantir que o ano seguinte a colheita fosse proveitosa, nem sempre, por mais que tivesse uma motivação religiosa, nem sempre eram vistos com bons olhos pela Igreja Católica, pelo clero, né, que colocava em si o poder de se dizer o detentor do conhecimento verdadeiro acerca da crença cristã.
Agora, então eu estou falando assim, há mudanças, né, da sociedade medieval para a sociedade moderna, que tem a ver um pouco com essas mudanças de percepção. De alguma forma, né, o homem moderno, né, ele é um homem, então, que coloca para si, poderia dizer assim, um outro papel dentro da sociedade. Tá? A gente tem inúmeras mudanças históricas que aos poucos vão conduzir a sociedade moderna para aquilo que depois vai ser talvez o seu auge. Você tem um fortalecimento do Estado, um poder que gradativamente, um poder político e um poder de controle do exército, que cada vez mais eu estou vendo uma pergunta. Vera Lúcia está dizendo, não sei o que está acontecendo, trava muito. Eu acho que é o sinal da internet daí, tá? Talvez o tipo de conexão que você está usando, Vera Lúcia. É possível. O Vicente também está dizendo que trava um pouco. A minha conexão, eu não estou nem usando o Wi-Fi, eu estou conectado em cabo, justamente para ter uma conexão da melhor forma possível. Tá? Então, há fatores que vão contribuir para mudar a mentalidade do homem moderno. Né? É esse crescimento das cidades, o fortalecimento do poder do rei e, consequentemente, uma centralização de poder no Estado. Vocês sabem que a sociedade medieval ela tinha seu centro de poder nos feudos. Né? Não é à toa que a gente usa certas expressões, sociedade medieval como sociedade feudal, né? Senhor feudal e seus vassalos, o poder do senhor feudal em relação aos seus vassalos. Aos poucos, esse poder feudal vai diminuindo. E o poder que antes estava nas mãos do senhor feudal, gradativamente vai ficando nas mãos dos monarcas. Há uma centralização do poder, há um crescimento da máquina estatal. Tá? E digamos assim, um refluxo do poder, daquele poder micro-regionalizado dos senhores feudais. A própria transferência gradativa que se faz do controle do exército, que era uma atribuição dos senhores feudais, para o controle do exército pelo Estado, pelo monarca, um exército mais profissional, essa é uma característica que muda a relação do homem moderno com os seus monarcas, com os senhores das propriedades, né, que desobriga de alguns vínculos de vassalagem, e isso implica em transformações de mentalidade também. Né? Eu queria pegar, eu marquei aqui só um pouquinho, eu marquei uma página do livro em que eu queria fazer uma leitura. Tá? Então, se vocês quiserem só acompanhar, é um pequeno parágrafo. Em relação a essa mudança da cultura feudal, do poder da igreja, para a sociedade mais urbana. Tem um termo que vai surgir, que é a cultura burguesa. Porque até onde surge a palavra burguesa? A gente usa muito hoje em dia também, né? Você vê muitos
no debate político atual, contemporâneo, falar, os burgueses, né, vamos usar essa expressão cultura burguesa e burgueses, não no sentido político e das divisões políticas atuais e contemporâneas, mas como esse conceito surge. E ele vai surgir burguês, é um termo que vai surgir da palavra burgo. Burgo é um termo que remete a esses entroncamentos de rotas comerciais e os pontos, as feiras de comércio que vão dando origem às primeiras vilas e cidades. As primeiras, perdão, aí, vão dando origem e fortalecendo vilas e cidades em diversas regiões da Europa. O termo burgo, portanto, ele remete a esse espaço de comércio. E o comerciante desses espaços, ele passa a ser designado como burguês. Então, o termo burguês é muito relacionado nesse referencial conceitual do início dos tempos modernos, ele é muito referenciado à figura do mercador. Né? Então, o mercador é chamado de burguês. E daí a cultura do espaço da cidade, que é a cultura sobretudo associada ao comércio e ao mercado e aos mercadores, muito se fala que a cultura burguesa surge como uma cultura urbana também. Então, essa é um pouco a origem do termo que é importante a gente destacar. E dentro dessa questão, que é então a cultura burguesa, ou seja, a cultura dos burgos, a cultura dos mercadores, enfim, ela também traz mudanças de mentalidade. Por quê? Por exemplo, em relação ao dinheiro. A forma do homem do medievo lidar com valores, com dinheiro, com a questão monetária, é muito diferente do que se coloca e se expande na sociedade moderna. Não é à toa que os valores da religiosidade associam, sobretudo medieval, associam o enriquecimento ao pecado. Enriquecimento não é algo digno do homem, filho de Deus, né? Do cristão. Né? Então, daí surge o preconceito em relação ao usurário, né? Aquele que cobra juros em empréstimos, aquele que tem capital mal visto, porque a riqueza não é vista com bons olhos. Né? Isso não é entendida na sociedade medieval como uma bênção de Deus. E gradativamente, o fortalecimento das relações comerciais na sociedade moderna, a ampliação das rotas comerciais, o crescimento das cidades, o enriquecimento dos mercadores, vai transformando muitos elementos dessa mentalidade que envolve dinheiro, sistema monetário, poder financeiro. Então, se existe ainda e persiste uma crítica à usura, né, ao enriquecimento, você vai encontrando em algumas regiões da Europa, pela força que o comércio vai ter, você vai ter indivíduos acumulando verdadeiras fortunas, se tornando banqueiros, se tornando grandes mercadores, né, expandindo a sua atuação a mercados não apenas europeus e trazendo também novos referenciais de percepção a essa questão do enriquecimento. A riqueza gradativamente
passa a ter uma outra interpretação, que ainda não é dominante, não é predominante. Então há uma mentalidade, há um choque de mentalidade ali, há conflitos de mentalidade, mas você passa a ter uma cultura burguesa que passa a valorizar o acúmulo de riquezas. Tá? Não mais a riqueza sempre sendo pensada como tendo que ser designada para Deus e, portanto, doada, cedida e repassada para a instituição igreja. Você passa a ter, né, uma riqueza privada muito significativa. E aí, na página 14, tem um parágrafo, 2 parágrafos, na verdade, que eu gostaria de fazer a leitura para vocês ali. São os 2 parágrafos centrais dessa página 14 que dizem assim: pode-se dizer, entretanto, que havia uma autopercepção dos homens que viveram aquela época moderna. Autopercepção, no sentido de que os homens da época moderna, eles conseguiam se situar como diferentes dos homens de épocas anteriores. Eles percebiam que havia uma diferença, ainda que essa diferença estivesse em processo de estabelecimento de formação. Muitos deles compreendiam o sentido inovador que algumas mudanças culturais traziam ao seu cotidiano. Ainda na Idade Média, surgiram questionamentos à compreensão teocêntrica do mundo e à cultura cristã que explicava tudo a partir dos desígnios de Deus. Então, questionamentos à compreensão teocêntrica, questionamentos à compreensão que colocava sempre Deus, né, como a referência explicativa para tudo. Na Itália, a recuperação do pensamento greco-romano clássico trouxe o homem e a natureza ao centro das questões. Investigar, valorizar os experimentos e a observação, estes se tornaram os preceitos de um novo tempo. Então, aquilo que eu falei, é a experiência científica, a busca da verificação, né, e daí a descoberta de por que as coisas são assim. Né? Quer dizer, não são as explicações divinas que pautam tudo. No momento em que a experimentação e a observação se tornam elementos considerados, encontram-se outras explicações que estão fora do campo teológico. Efetivamente, o poder da igreja e a cultura feudal encontraram adversários na cultura burguesa. As navegações e a expansão das práticas mercantilistas, lê-se aqui, né, a generalização das práticas de comércio, né, do comércio, inclusive intermares. Só um pouquinho que eu vou precisar tossir aqui. E aí isso complica. Desculpa, espero que não tenha sido um estrondo sonoro aí com o microfone. As navegações e a expansão das práticas mercantilistas impulsionaram o homem europeu ao desconhecido mar oceano, à descoberta do novo mundo e ao questionamento das explicações teocêntricas. Ao aventurar-se pelo mundo, ao descobrir novos povos e contrapor novas verdades, ainda que entre aspas, né, que eram verdades para aquele momento, para aquela situação de conhecimento do mundo. Então, e contrapor novas verdades ao saber predominantemente religioso, constituíam-se os subsídios a uma cultura centrada no homem. Então, quando se fala que a sociedade moderna é uma sociedade que redescobre o humanismo,
essa expressão humanismo já surgia para a sociedade grega clássica, é no sentido de que as explicações não são mais exclusivamente teocêntricas, né? O homem passa a ser o centro de atenção na sociedade moderna, ainda que o homem cristão, né? O cristianismo não se torna detalhe ou não, de forma alguma ele perde, ele não deixa de ser referência, ele continua sendo uma referência fundamental para o homem moderno. Mas, né, o homem moderno, mesmo cristão, não encontra em Deus a explicação para tudo. É um pouco esse aspecto que vale a pena a gente destacar. Mais alguns aspectos que eu queria destacar, assim, que contribuem para essa mudança da mentalidade, né? Então, vejam, o Arias vai falar sobre o quão importante foi o desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura, como eu comentei antes. Não sei se vocês estão ouvindo um latido do cachorro, peço mil desculpas, mas está fechadinho aqui, mas aconteceu lá da outro lado, estão latindo, deve ter acontecido alguma coisa. Bom, o desenvolvimento da alfabetização da leitura, sobretudo da leitura por conta da impressão dos livros, faz com que a leitura leva a novos horizontes para o homem europeu. Na França, existe naquele momento justamente uma coleção de livros que se tornou muito famosa no século XVI e XVII, que a gente traduz para referir, mas fica estranho, porque na França eles falavam assim, a Bibliothèque Bleue, que seria uma coleção de livros azuis, porque as capas eram azuis. Então o azul identificava essa coleção, e eram livros que foram muito difundidos na França naquele momento, pequenos livros de bolso, que contavam, por exemplo, histórias de santos, histórias de grandes façanhas na guerra, de grandes façanhas de heróis, enfim, e que renovaram esse ambiente cultural naquele momento. E da mesma forma, por exemplo, os livros com histórias de santos, para aquelas pessoas que já passaram a ser alfabetizadas, elas trouxeram essa leitura para dentro da casa, né, para o espaço da intimidade. Então, você tem uma valorização do espaço da intimidade associada à habilidade da leitura, que agora pode ser feita de forma solitária. Tá? E a própria religião, gradativamente, ela também vai ser vivida mais solitariamente. O homem moderno é um homem que vai valorizar uma devoção interior muito mais do que aquela devoção que ele precisa mostrar publicamente na coletividade. Então, a valorização da intimidade. Ok, Vera Lúcia, eu sinto muito, né? Outros estão conseguindo ver, então realmente eu não consigo saber se é um problema técnico localizado ali ou o que pode estar acontecendo. Mas a gente vai averiguar. Então, essa religião também contribui para a mudança do homem moderno. Né? O homem moderno que vai viver mais a religião no sentido de uma consciência interior e talvez não mais tanto como rito no espaço da igreja, né? No espaço do coletivo. Então, você tem uma valorização da oração mais intimista,
São essas variações aos poucos que o Arries vai apontar como fundamentais para a construção de uma outra mentalidade, que é a mentalidade do homem moderno. Há novos códigos de conduta, de etiqueta mesmo, que só são repassados e transmitidos e incorporados na sociedade a partir da leitura. Então, nessa literatura que se difunde, há o que se chama literatura de civilidade, tá? Que são os livros que falam de boas maneiras. Então, o homem burguês, ele é um homem urbano, ele é um homem que valoriza a intimidade, ele é um homem que não se preocupa com o fato, pelo menos em termos de valores, passa a valorizar a riqueza e o enriquecimento. A riqueza passa a ser sinônimo de poder, de status, e passa a ser valorizada na sociedade moderna. E ele é um homem que, associado a isso, trava contato com uma literatura de boas maneiras, uma literatura de civilidade. Então, o burguês passa a aprender hábitos de uma etiqueta que não era a etiqueta do homem medieval. Códigos de conduta, de portar-se em público, ou seja, na medida que se valoriza a vida privada, o homem, quando está em público, deve ser recapado, ele deve ser contido. Isso são valores que, aos poucos, a sociedade moderna começa a generalizar, né? Então, há uma valorização do pudor, os gestos menos escandalosos, os gestos mais contidos, quando circula-se no espaço público. Uma outra relação com o próprio corpo, isso também é algo que passa a ser valorizado pelo homem moderno. A valorização da amizade, não mais daquele convívio coletivo, a amizade mais próxima. Então, há essa perspectiva de valorização. Que mais ainda? Aquilo que eu falei para vocês sobre a valorização da vida familiar. A família muda de sentido na sociedade moderna. O espaço familiar e a família torna-se um local, um lugar local de refúgio do homem moderno. Ela se torna um local de vivência da afetividade. E a afetividade, ela também é algo histórico. Nós não podemos pensar que o sentimento, o afeto e as formas de expressão de afeto sempre se deram da mesma maneira, em épocas diferentes. Não. Isso também é um elemento histórico, cultural. E é algo que tem um desabrochar, essa manifestação de afetividade, tem um desabrochar na sociedade moderna. Vocês já ouviram, por isso, se falar na expressão assim, essa é uma forma típica de amor burguês. Primeiro porque ressalta, que vem de uma sociedade, que a sociedade que se estrutura e se estabelece nos burgos, a partir da cultura burguesa, da cultura dos mercadores, que vão valorizar outras formas de afetividade, vão valorizar a intimidade e há um desenvolvimento de outras formas de manifestação do sentimento em relação ao outro. Daí surge a expressão essa expressão, valorização do amor burguês. Bom, o que mais
que eu gostaria de... A gente já passou um pouco do tempo aqui da web, né? Mas podemos voltar a esses assuntos mais para frente, mas eu acho que esses aspectos que o Arias vai apontar em relação à sociedade moderna são aspectos de uma grande transição. Como ele fala logo no início, ele usa dois marcos. Ele fala, se eu for olhar o que era o homem medieval e o que era o homem do século XIX, ou seja, ele já está dizendo que foram muitos séculos para essa mudança se consolidar. Se eu for olhar um e outro, eu vejo muitas diferenças. Talvez, ao longo desse período, se você vai observar, algumas mudanças ainda estão em gestação. Mas como um historiador é aquele que estuda a sociedade pensando ao longo do tempo, pensando transformações, a gente entende essa ideia de pensar um longo período de séculos e as mudanças que acontecem gradativamente ao longo desse período. Tá? Deixa eu ver se tinha nesse momento mais algum aspecto aqui para ressaltar. Então, vejam só, assim, uma outra questão que podemos tratar como complementar. A ideia de que essa sociedade burguesa, que é associada aos tempos modernos, ao mercantilismo, aos mercadores, à cultura das cidades, dos burgos, enfim, ela surge da própria dinâmica medieval mesmo, né? A gradativa migração de trabalhadores dos espaços rurais em função de crises agrícolas, de crises climáticas, enfim, da grande mortalidade por conta das guerras mesmo, enfim, a migração de populações para as regiões dos burgos, o crescimento do comércio contribui para isso, enfim, são elementos que estão, de alguma forma, assim, na gênese dessa burguesia, dessa cultura burguesa, dessa sociedade burguesa dos tempos modernos. Tá? O que vai contribuir para isso é que, à medida que os mercadores se tornam detentores de capital, os próprios reis vão buscar desses burgueses o apoio para a estruturação do Estado e para o fortalecimento das monarquias. Então, para uma monarquia ter o seu próprio exército, é preciso um investimento. Tá? Esse investimento é dado nessa parceria dos mercadores com os monarcas. E aí, os monarcas, de alguma forma, também se comprometem com a aceitação da riqueza, não apenas para fins religiosos, tá? Porque é essa riqueza dos mercadores que, de alguma forma, vai permitir a consolidação de um aparato estatal sob o controle majoritário da figura do monarca. Tá? Vai permitir a criação de exércitos não mais regionalizados e controlados pelo senhor feudal, mas de exércitos controlados pelo grande monarca. Isso vai permitir aos monarcas a existência de um exército centralizado, que permite aos monarcas a cobrança de outras formas de impostos junto aos senhores feudais também. Tem todo um quadro contextual
sendo alterado nesse momento em que vai definir um pouco o perfil dessa idade moderna que a gente está falando. Tá? Eu estou só repassando aqui algumas anotações para ver se tinha algo dessa essencial aqui que, porventura, ainda faltou para desenvolver. Eu queria ressaltar só mais uma outra questão, então, né? Por exemplo, em relação ao texto do Alberto Tenente, Sensibilidade e Dinheiro, que está na unidade 2. Tá? Porque então, na sociedade medieval, há uma relação, como eu comentei antes, né, de que a posse do dinheiro é associada a pecado. Né? E com a generalização das práticas mercantis, a figura do mercador, ela vai impor, de alguma forma, a força do mercador na sociedade moderna, ela vai impor mudanças de mentalidade. Né? Então, o dinheiro, ele passa a ter um outro sentido na sociedade moderna, né? Associado a ganho de poder, de status, a acúmulo de poder, né? E, portanto, ele tem um valor, né, que ultrapassa o valor monetário, o valor simbólico mesmo, que o dinheiro passa a ter na sociedade moderna. E, claro, destacando-se essa figura do mercador. Há autores que falam, inclusive, assim, então, a sociedade moderna é uma sociedade que institui ou estabelece o culto ao dinheiro. E por isso que se fala que ali você tem elementos de gestação, né, dos valores capitalistas. É uma sociedade já mercantilista, pautada no consumo, na comercialização, na troca, não mais no comércio com base em troca de produtos, né, mas no comércio com o uso da moeda mesmo, do dinheiro. É uma nova ética que se estabelece na sociedade moderna. Né? É a aceitação dos empréstimos, da prática da usura, em algumas religiões mais daí, né, de alguma forma, no calvinismo, depois a gente vai ver isso mais para frente, né, mas há uma leitura bastante própria que relaciona, inclusive, o acúmulo de riqueza a ser eleito por Deus. Né? Então, o dinheiro passa a ter uma outra interpretação ali. E eu acho que a gente vai viver mesmo, e esse período que a gente vai estudar é o tempo uma época, é o tempo do mercador. É o tempo do mercador que não é mais o tempo do monge, não é o tempo do mosteiro. Ainda que monges, mosteiros, padres, enfim, todos esses convivam na sociedade moderna. Agora eu vou fazer uma pausa para dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta em relação a essas discussões, que eu não consegui acompanhar. A linha de bate-papo vai correndo, né? Então eu vou tentar voltar um pouquinho aqui para ver. Mas aí vamos passar para as perguntas. Quem tiver perguntas e quiser também recolocá-las, mesmo se já escreveu antes, se quiser recolocá-las agora, fica mais fácil para a gente localizar, tá?
Só volto, vocês estão ouvindo bem? Teve gente que saiu dizendo que não estava conseguindo ouvir, mas a minha pergunta é se estão ouvindo. Certo. Então, eu vou começar aqui passando as perguntas. Não, passando aqui. Tem uma parte que eu não sei porquê, mas quando eu passando discussão sobre o som. Tem uma pergunta da Vera Lúcia. A Vera Lúcia acho que saiu, né? É uma hora que ela pergunta assim: seria esse individualismo uma das características? Bem, como agora a gente está num outro momento, uma das características do que? Dos tempos modernos, da época moderna, sim. Se for isso a pergunta. Esse individualismo, né, é uma das ênfases da sociedade moderna. Então, como a Riesa vai falar, se a sociedade medieval tinha muito dos seus rituais todos realizados no espaço do coletivo, a sociedade medieval tinha muito no espaço do coletivo, a sociedade moderna cada vez mais tem as ações mais individuais, né? E também um individualismo no sentido de valorização, né? Do indivíduo, né? Das ações individualizadas. Tem um outro exemplo que eu não falei, que é a própria questão do trabalho, né? Porque aos poucos o trabalho também vai se dando de maneira mais e mais individualizada, menos coletiva, né, em termos de valores. O conhecimento, a passagem do conhecimento em relação a técnicas, enfim, passa a ter valor de mercado, inclusive, né? O que antes se vivia e se aprendia em comunidade, depois já não é mais tanto assim. Mas, então, respondendo ali, sim, o individualismo é uma das características fundamentais. Antes, você tinha, na sociedade medieval, sobretudo, uma igreja que controlava tudo. Não é que a igreja ela abdique desse controle. A igreja não abdica desse controle. Tanto que é no período moderno que você vai ter a Inquisição. A Inquisição dos tempos modernos é uma reação da igreja às profundas modificações que a época moderna vai trazer. Não é uma reação apenas ao protestantismo, às igrejas protestantes. A Inquisição ela é uma reação a essa perda de influência que a Igreja Católica vai ter nos tempos modernos. Então, são perseguidos indivíduos por inúmeras questões, não apenas por vínculo às religiões protestantes, mas por desconsiderarem, em muitos casos, a explicação teológica como a explicação para tudo. Então, vamos lá, passando aqui. Professor, o catolicismo se deu a partir de Constantino. E aí olha,
eu sou ruim com um nome de datas para definir assim, quando o catolicismo se estabelece, né? Mas o cristianismo, ele tem a sua história ainda, né, no período do Império Romano do Oriente, ali, né? Já que você falou de Constantino, então a história do catolicismo e do cristianismo, o cristianismo medieval é sobretudo o católico, né? Ele tem essa história, sim, lá já nos primeiros séculos depois de Cristo, e se expande pela Europa, mas tem a sua primeira força ali no Império de Constantino, sim. Tá? A Idade Média, tem uma pergunta aqui agora, a última, né? A Idade Média é um período muito amplo, né? Vocês, acho que, não sei, acabaram de sair das disciplinas de história medieval, ou tem ainda uma medieval, mas acho que acabaram de sair das... Então você tem dois momentos, né? Você tem um momento que é a Idade Média lá ainda associada ao Império Romano, ao final do Império Romano do Ocidente, tá? E você tem uma Idade Média já um pouco... Tem a alta e a baixa Idade Média, né? Então ela vai até 1400. Cronologicamente, valendo aquilo que eu falei no início, vai até 1453. Tá? Então, pega o fim do Império Romano, a expansão do catolicismo nos territórios europeus, tudo isso é o período medieval, e até 1453. Cada vez mais os historiadores se distanciam de datas, né? Então, por quê? Porque a história tradicional, que era ensinada nas escolas, ela era uma história muito fundada em datas e grandes personagens. E se questiona, já se questionou muito, se questiona ainda, qual é o significado de se estudar e de se trabalhar com memorização de datas e histórias de grandes personagens, né? Seja generais, políticos, enfim. Na medida em que, cada vez mais, o historiador ampliou o seu objeto de percepção, o seu foco de percepção para a sociedade como um todo, para a multiplicidade que compõe a sociedade. E, portanto, as balizas de datas, as balizas cronológicas, elas acabam sendo relativizadas também, né? Porque o que é um evento marco, significante, a tomada de Constantinopla, alguma coisa assim, é muito pontual, né? Não denota, não dá a dimensão de todas as mudanças que caracterizam, né, o início de uma nova época, uma época moderna. Da mesma forma, a queda de Constantinopla, o final do Império Romano, isso tudo, são questões que hoje em dia são estudadas muito mais do que em função de uma data, em função das características sociais e culturais, né, as relações escravos, senhores, cidadãos, a cultura diferente, a cultura dos escravos, a cultura dos senhores, as manifestações artísticas. Então ampliou-se muito o foco, e de forma que, né, a datação é apenas um pequeno elemento de muitos possíveis de abordagem. Veja, nós temos uma outra web já agendada,
E, aliás, temos todas as webs agendadas. Eu queria só confirmar com vocês que a próxima web está marcada. Deixa eu entrar aqui na página da disciplina. Só um pouquinho. Só um segundo aqui, eu vou conferir lá a data. Me parece que é dia 30. Não, é dia 1º. Então, olha, para finalizar hoje, reforçando que no dia 1º de maio, nós temos no dia 1º de maio, nós temos a segunda web de História Moderna. Por que travou aqui? Travou? Vocês estão ouvindo? Alô? Bom, nem o bate-papo aqui está funcionando. Não sei o que houve aqui, se vocês estão me ouvindo, mas aqui travou tudo. Oi, agora voltou. Eu não sei o que houve aqui que travou, né? Então, talvez porque eu fui abrir uma outra janela do lado aqui para ver a data da próxima web, que é dia 1º. É um feriado, mas a web está confirmada, tá? Dia 1º de maio, às 20 horas, tá certo? Então, a gente volta lá, em pleno feriado, isso, e a gente volta lá para dar continuidade às discussões. Por favor, também apresentem no fórum qualquer dúvida, eu estou à disposição, os tutores também. Eu vi que não teve ainda manifestação de dúvidas lá no fórum. Apresentem, porque aí, na medida que vocês vão tentando desenvolver a atividade avaliativa, vão surgindo questões que é importante partilhar elas, ok? Então, eu agradeço hoje, desejo boa noite para vocês, boa semana, e já voltamos na próxima semana nessa web e nos próximos dias no ambiente virtual normalmente, tá? Uma boa noite para todos vocês.